Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para dar continuidade nas nossas aulas, para falar hoje, aprofundar os conhecimentos dentro da ecologia microbiana. A última aula a gente falou um pouco de métodos aplicados à ecologia microbiana, mas a gente só arranhou um pouco da ecologia, né? Então hoje eu vou trazer alguns conceitos chaves para vocês e esses conceitos vão permitir que a gente possa entender melhor todo o contexto da ecologia microbiana, dá uma base para a gente entender a ocupação dos micro-organismos nos mais diversos ambientes e entender conceitos chaves que vão ajudar que a gente possa ler artigos no futuro e compreender o que os autores falaram quando usaram determinados termos. Bem, a bibliografia da aula de hoje, ela é a microbiologia do Broca, capítulo 19.1, 19.2 ou 19.3, né? Aliás, são sessões, e eu estou trazendo hoje para vocês aqui também o capítulo 3 da Microbiologia do Solo, segunda edição. Esse que é um livro muito legal, é um livro editado por dois colegas meus, a Elke Jurandir Brano Nogueira Cardoso e o Fernando Andreotti, professores da USP Exalc. É um livro distribuído gratuitamente e que está disponível nesse endereço e também na nossa plataforma, na sala de aula, tá bom? Muito bem. Vamos começar falando hoje de alguns conceitos básicos em ecologia microbiana. Por exemplo, você sabe o que é uma população? E qual é a diferença de uma população para uma comunidade? Então, são dois conceitos importantes que a gente precisa ter muito claro e que a gente define de forma muito simples. Populações e comunidades, eles são basicamente, quando a gente está tratando de um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, nós estamos falando de populações, e quando a gente está falando de um conjunto de populações diferentes, a gente está falando de comunidades. Então, vamos melhorar isso. Populações são aqueles indivíduos de uma mesma espécie que vivem em um mesmo local, né, uma determinada região geográfica que a gente determina ali, e as comunidades são um conjunto das diferentes populações que estão vivendo naquele mesmo lugar. E aí a gente traz outro conceito importante, né? A diferença de ecossistemas e habitats. Bem, como que a gente trabalha esses dois? De uma forma muito simples. Os habitats, eles são pequenas partes do ecossistema. Basicamente, um habitat é uma região geográfica, né? A gente pode estar falando, depende da escala, mas eu posso estar falando como habitat. Por exemplo, um lago. Um lago pode ser um habitat de um determinado peixe, de uma determinada espécie de micro-organismo, ou eu posso estar falando, por exemplo, de um microagregado de um solo, como sendo o habitat de uma determinada bactéria, por exemplo. Então, toda vez que eu consigo determinar uma região, seja ela em diferentes escalas, né, mas que ela tem como característica um determinado conjunto de fatores abióticos, essa região eu vou chamar ela de um habitat. É o lugar onde uma determinada espécie, por exemplo, habita. Um ecossistema, ele já é diferente, porque um ecossistema ele já tem um conjunto de habitats diferentes, né? Ele é um ambiente bastante complexo, dinâmico, e que envolve aí, no caso, animais, plantas, micro-organismos coexistindo e interagindo uns com os outros. Então, conceitos importantes esses, outros que a gente vai trazer, mas é importante sempre a gente saber o que é um habitat, um ecossistema, uma população e uma comunidade, porque esses são temas tratados dentro do processo da ecologia. Aí tem uma coisa que se fala muito em ecologia, que é o famoso nicho. Alguns de vocês provavelmente traz todos esses conceitos da época do ensino médio. E o nicho é uma das coisas que muitas vezes eu percebo que tem bastante confusão entre os alunos na forma de definir. Então, como você define nicho? Bem, muitas vezes as pessoas falam assim, ó, nicho é a função de um determinado organismo. Olha, isso não está inteiramente incorreto, mas é uma visão muito simplificada e que não abrange os conceitos modernos que a gente entende de nicho.
A gente pode dizer que nicho é como se fosse a forma de viver, o meio de vida de um determinado organismo. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente compreende que o nicho vai envolver, por exemplo, o habitat onde ele se desenvolve, né? Cada organismo, seja ele macroscópico ou microscópico, ele está passível de existir em um determinado conjunto de habitats, não em qualquer habitat que existe, mas naquele que provê as demandas básicas que ele precisa em termos de estruturas bióticas e abióticas. A gente entende que o nicho tem relação com a função que esse micro-organismo desenvolve neste habitat, e aí então vem essa parte, né, da função dele, mas mais do que isso, a gente entende que o nicho ele envolve também as capacidades de adaptação de um determinado organismo, né? Então, por exemplo, eventualmente, um habitat ou uma função pode ser modificada para um mesmo organismo, porque ele tem uma capacidade adaptativa de desenvolver um nicho mais amplo, outros mais estreitos. E ainda a forma como ele interage com as outras espécies. Então, se a gente entender tudo isso junto, né, toda essa união de habitat, função, capacidades adaptativas e interação com as outras espécies, aí sim a gente está falando do nicho. E o nicho é uma das coisas muito importantes para a gente entender, porque é o nicho a base da seleção das populações e, portanto, das comunidades microbianas em qualquer ambiente que a gente esteja falando. Mas eu vou elaborar esse raciocínio um pouquinho mais à frente. Antes disso, eu quero tratar outros conceitos microbianos que têm muita relação com as interações, né? A gente sabe que nenhum organismo é um organismo que vive isolado, longe de tudo. Na verdade, quase todos os organismos vivem associados a outros organismos de uma forma direta ou indireta, né? A gente não tem na natureza um ambiente onde apenas um tipo de micro-organismo, um único animal existe isolado de todo o resto. Até porque nem seria possível a vida desse jeito. Então a gente sabe que a vida microbiana é uma vida de interações. Deixa eu tirar esse laser aqui. Tá, canetinha quando eu precisar. Isso. Essas relações elas podem ser basicamente relações neutras, onde dois organismos vivem ali presentes, porém eles não influenciam a vida um do outro, ou elas podem ter relações positivas. Caio, quais são os tipos de relações positivas que a gente tem? Bem, relações positivas e relações negativas, né? Elas podem ter exemplos específicos dentro da ecologia, como por exemplo, o comensalismo e o mutualismo. Eu vou dar alguns exemplos disso para vocês. Ou as relações negativas, quando dois organismos, quando estão interagindo, a somatória das interações ela é prejudicial para uma das duas partes, ou às vezes para as duas, e a gente está falando aí de um antagonismo, ou uma competição, por exemplo, um parasitismo ou mesmo uma predação. Todos esses elementos ocorrem dentro da interação microbiana e são aspectos a serem avaliados na ecologia deles. Dando mais uma... Deixa eu fechar isso daqui. Ok. Dando uma aprofundada nesse processo, pessoal, vamos falar de comensalismo. Quem é que entende o comensalismo? Né? Comensalismo, tradicionalmente, todos esses conceitos, na verdade, eles são emprestados da ecologia de macro-organismos. O comensalismo está presente de forma abundante no meio microbiano. Comensalismo é quando a presença de um organismo beneficia outro, mas não necessariamente esse daqui beneficia o outro de volta. Então, existe uma relação positiva para uma das duas partes. E comensalismo geralmente tem uma relação com algum processo de alimentação, né? No meio microbiano existem muitos exemplos de comensalismo. E para a gente entender, um exemplo básico são a maioria dos sistemas de ciclagem de nutrientes, eles fazem parte de um processo comensal. Como? Por exemplo, normalmente, quando a gente pensa na decomposição de uma matéria, né, de uma matéria orgânica ou de um composto orgânico qualquer,
Dificilmente uma única bactéria, ou uma única arqueia, ou um único fungo, ele vai elaborar todos os processos em cadeia da molécula mais complexa à molécula mais simples. Normalmente, um conjunto de micro-organismos agem em cadeia, trabalhando isso de uma forma que há especializações em determinadas partes. Um exemplo clássico é o processo de nitrificação. A nitrificação é a conversão do amônio para nitrato e ele é basicamente feito por duas etapas. A primeira é a nitritação e a segunda é a nitratação. Bem, a primeira converte o amônio, que a gente tem aqui, em nitrito, né? Esse processo ele é feito por alguns tipos de bactérias, como por exemplo bactérias do gênero Nitrosomonas. Beleza. Outros tipos de bactérias, como por exemplo o Nitrobacter, eles vão pegar o nitrito e eles vão converter a nitrato. Mas se não houvesse primeiro as nitrosomonas para fazerem esse processo, as nitrobactérias, né, do gênero Nitrobacter, não poderia fazer o segundo processo de conversão do nutriente. Ou seja, há uma dependência de um do outro, mas é uma dependência que faz bem para um, para o outro está neutro ali nesse processo. Existe, por exemplo, o mutualismo. O mutualismo é quando os dois organismos juntos eles têm um desempenho melhor do que quando eles estão separados. Bem, existe um conjunto também de exemplos de mutualismo, né? Um deles, por exemplo, pode ser falado como os líquens. O que são líquens? Líquens são associações entre vários tipos de fungos diferentes com alguns tipos de cianobactérias ou de microalgas. Então, essa associação, ela não é uma associação obrigatória para a maioria das vezes, é possível encontrar esses organismos separadamente, mas eles também podem viver intimamente juntos. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, qual é o papel de cada um, né? As cianobactérias ou as microalgas, elas fixam carbono através da fotossíntese, então elas têm essa capacidade de trazer o carbono que está na atmosfera, na forma de CO2, para uma forma orgânica, e aí essa forma orgânica ela serve de alimento tanto para as algas quanto para os fungos, e os fungos eles têm primeiro a função de prover um abrigo para que as microalgas ou as cianobactérias elas possam estar ali existindo de uma forma protegida, e ele ainda pode fazer, por exemplo, a produção de ácidos orgânicos que vão fazer a dissolução de matérias inorgânicas presentes no ambiente, trazendo material inorgânico que esses outros, ambos os organismos precisam para viver. Existem vários outros tipos de mutualismo, por exemplo, na ecologia microbiana, entre eles, por exemplo, a sintrofia. Cara, o que é a sintrofia? A sintrofia é um processo bastante comum, por exemplo, no processo de metanogênese, onde duas espécies elas agem de forma conjunta. Uma, por exemplo, faz a fermentação do etanol, uma outra faz o processo da metanogênese, mas elas trocam aceptores de elétrons entre umas e as outras, fazendo com que os dois processos que separadamente não seriam muito vantajosos, tornar junto as duas ao mesmo tempo, fazer com que esse processo seja bastante eficiente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora vai rabiscar. A gente tem as simbioses. Muitas vezes as simbioses elas se confundem muito com o mutualismo. Porque a simbiose ela é basicamente uma reação onde dois organismos têm uma relação muito próxima e de codependência. Normalmente essa codependência ela é tamanha que é inviável que eles vivam separadamente. Bem, eu não vou abordar muito simbioses agora, porque a gente vai ter uma aula só para falar de alguns exemplos simbióticos, tá? Mas vamos lembrar então que ele é basicamente o mesmo mecanismo de um mutualismo, mas essa interação ela ainda é mais íntima, mais próxima e mais vital para a sobrevivência dessas duas espécies.
A gente tem relações antagônicas entre os micro-organismos, existem vários tipos, né? Por exemplo, um micro-organismo pode produzir compostos que inibem a existência de outro micro-organismo. Isso é comum com qualquer micro-organismo que produz, por exemplo, antimicrobianos. Mas uma relação antagônica, ela pode também ser simplesmente uma relação de competição, onde dois micro-organismos eles disputam o mesmo nicho, ou seja, eles querem o mesmo habitat para executar as mesmas funções, ter os mesmos tipos de interação. Nesse caso, um brigando com o outro, geralmente um dos dois prevalece, ou no mínimo, eles reduzem as populações individuais de cada uma das espécies. Temos casos de parasitismo, né? Existe parasitismo em bactérias? Existe. Por exemplo, quando a gente tem bacteriófagos, né, são vírus que parasitam as células, utilizando dos seus recursos para sobreviver e, eventualmente, destruindo seu hospedeiro. Então, esses são casos, aliás, são extremamente importantes na ecologia microbiana. A gente é estimado, por exemplo, que cerca de 20% da biomassa microbiana dos oceanos ela é renovada todos os dias por conta de bacteriófagos contaminando células livres de bactérias na água. Então isso é muito importante para que haja uma ciclagem dos nutrientes e a manutenção da vida no planeta. E ocorre também a predação. Sim, alguns organismos, por exemplo, existem bactérias que predam outras bactérias. Um exemplo bastante comum é do bidelo víbrio, que ele se adere, né, a uma célula presa, ele invade essa célula presa, se alimenta dela e, se toca o barco, vai embora. Então, alguns micro-organismos predam outros e todas essas relações ecológicas, em conjunto, elas dão o equilíbrio da manutenção da vida e dos ecossistemas que a gente conhece no planeta. É importante quando a gente pensar nessas interações todas, porque já é provado que quando um ecossistema, em termos de produtividade, né, daquilo que aquele ecossistema produz, do balanço de carbono dele, do balanço de nitrogênio, enfim, das variações dos tamanhos populacionais da comunidade que habita um determinado ambiente, ela se dá não só pelas evoluções individuais de cada espécie. Então, por exemplo, às vezes um determinado ambiente ele se torna mais produtivo, ou seja, ele estabelece maiores crescimentos entre os micro-organismos, não porque um organismo ele desenvolveu uma habilidade diferente que ele não tinha antes. Né? Poderia acontecer isso, de repente ele sofreu uma mutação e ele, passou a crescer mais. Mas às vezes eles simplesmente modificam as interações entre esses próprios organismos. Para entender isso melhor, eu sugiro que vocês leiam esse artigo, é um artigo muito interessante, onde essa autora, né, Francesca Fienna, ela faz alguns estudos de crescimento de micro-organismos em monoculturas ou em cultivos com várias espécies, e ela descobre que ao longo de várias gerações, alguns organismos que tinham interações negativas, elas passam a ter interações aditivas, sem que nenhum dos dois tenha desenvolvido atributos individuais que os melhorasse quando cresceram em monocultura. Ele é muito interessante. Então, ela mistura, por exemplo, a espécie 1, que tem um crescimento X, e a espécie 2, que tem um crescimento Y, e ela fala assim, bem, se eles tiverem uma interação negativa, a soma dos dois crescimentos tem que ser menor do que ela é do crescimento individual. Então seria mais ou menos esse quadrinho aqui, ó. Se uma interação for aditiva à outra, mas sem nenhum item prejudicial, o cultivo combinado teria que ser a soma dos dois crescimentos, né? Então seria mais ou menos essa figurinha aqui. E por fim, se uma espécie ajuda a outra, a soma dos dois crescimentos tem que ser maior do que a soma dos crescimentos separados. Então, por conta do tempo, eu não tenho como entrar
muito nesse artigo, né? Antigamente a gente dava essa aula em duas aulas diferentes, eu explicava direitinho, mas eu vou pedir para vocês lerem esse artigo, eu vou deixar disponível para vocês, porque é um artigo bastante interessante e eu considero ele um pouco genial, porque ela usou apenas uma medida de crescimento bacteriano para entender as inter-relações entre vários micro-organismos. Então, uma metodologia extremamente simples, e fez um trabalho muito elegante, publicou numa revista de altíssimo fator de impacto. Então, vale a pena dar uma olhada. E vamos avançar, gente. Não só na aula de hoje, mas quando vocês forem estudar outros aspectos da ecologia microbiana, principalmente quando vocês forem ler artigos que envolvem metagenômica, que envolve avaliação de comunidades microbianas, etc. e tal, vocês vão ver conceitos como riqueza e abundância de espécies. Esses conceitos, assim como os conceitos de diversidade, eles são importantes para que a gente possa entender a base de muitos artigos e o funcionamento de alguns ecossistemas. Então, por exemplo, o que significa riqueza de espécies, né? Riqueza de espécies é a quantidade de espécies diferentes. Ou seja, num ambiente eu tenho 40 espécies diferentes, a minha riqueza é igual a 40. Não importa quanto de cada uma daquelas espécies eu tenho, mas o número de espécies diferentes é o que dá a riqueza de um dado ambiente. Eventualmente, a gente também tem a abundância. O que é a abundância? A abundância ela é uma medida quantitativa, nesse caso, né, do número de indivíduos de uma determinada espécie ou do número de indivíduos do total das espécies. Mas olha, no primeiro momento a gente está falando de número de espécies, no segundo momento a gente está falando do número de indivíduos ou da quantidade de indivíduos que a gente tem, seja de uma espécie ou do total das espécies. Eu posso estar medindo a abundância da espécie X ou posso estar medindo a abundância de todas as espécies, por exemplo, de bactérias de um determinado ambiente. Então vamos entender esses três ambientes aqui, ambiente A, B e C. Vamos considerar que cada forma geométrica é uma espécie e o número deles é, obviamente, o número de indivíduos que a gente tem em cada ambiente. Então, eu quero que vocês parem o vídeo e falem para mim qual é a riqueza e a abundância de cada um desses ambientes, e eu quero que vocês me falem, na opinião de vocês, qual é o mais diverso entre eles, ok? Bem, nesse primeiro, a gente tem uma riqueza igual a 3 e uma abundância igual a 12. Por que 3? A gente tem 3 espécies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Riqueza 3, a abundância 12. No segundo ambiente, a gente tem uma riqueza igual a 2 e uma abundância igual a 6. E no terceiro ambiente, a gente tem uma riqueza igual a 3 e uma abundância igual a 12. Olha, se a gente comparar, então, riqueza e abundância, a gente vê que o ambiente A e o ambiente C, eles têm a mesma riqueza e a mesma abundância. Esses são elementos que a gente chama de elementos de alfa-diversidade, tá? São elementos intrínsecos da diversidade de um único lugar. O ambiente C, ele tem uma riqueza igual a 2 e uma abundância igual a 6. Agora, na opinião de vocês, qual é o mais diverso dos dois? Bem, olha, o mais diverso deles é o ambiente C. Aí você vai falar, Caio, por quê? Bem, porque a diversidade, ela leva em conta não só o número de espécies que a gente tem, e não só a quantidade de indivíduos que a gente tem, mas ela leva em consideração como essas espécies estão distribuídas. Então, a gente tem que entender, ou a gente precisa entender, que falar de diversidade não é falar apenas em mais espécies ou menos espécies. Vamos imaginar aqui, vamos fazer uma imaginação aqui, de um ambiente onde eu tenho uma floresta. Essa floresta é uma monocultura de eucaliptos, por exemplo, que é uma espécie que eu trabalho muito. Então, lá eu tenho 1000 árvores.
E além das 1000 árvores de eucaliptos, bem no cantinho da plantação de eucalipto, eu tenho, por exemplo, um pé de acácia e um pé de mamona. Bem, a riqueza dessa floresta é igual a 3. Se eu pensar no mesmo tipo de floresta, mas que eu tenho igualmente distribuídos eucaliptos, acácias e mamonas, quando eu olhar naquele ambiente, eu obviamente vou ter uma diversidade muito maior. Eu vou ver uma variabilidade muito maior. Então a gente tem que entender que falar de diversidade em ecologia microbiana, é importante a gente entender que quanto maior a riqueza, maior a abundância, e aí os conceitos que eu quero trazer agora, maior a equitatividade, ou seja, maior o equilíbrio da distribuição das espécies, que significa quanto menor a dominância, ou seja, menos presença de um ou poucos indivíduos em detrimento de outros, maior é a nossa diversidade. E aí no caso que a gente estava vendo, a gente vê que aqui tem uma alta riqueza, aqui tem uma alta abundância, mas tem uma baixa equitatividade. Olha, a gente tem essa espécie aqui dominando tudo. Enquanto no ambiente C, há um equilíbrio de espécies. Então a gente tem uma maior equitatividade, uma menor dominância, e por isso o ambiente C é o mais diverso. Ok? Legal. Recentemente foi publicado um artigo, né? Na verdade, nem tão recente assim, 2016, a gente tem aí cerca de 4 anos atrás, um artigo numa das principais revistas que a gente tem científicas no mundo, a PNAS. As pessoas até brincam que PNAS significa Paper Não Aceito na Science. Não é isso não, tá bom, gente? Mas é quase aquele Paper Science, ele já é um Paper PNAS. É uma revista muito boa, que ele tentou escalonar as predições da biodiversidade microbiana no globo. Então uma pergunta que sempre fazem é: quantas espécies microbianas existem, né? Bem, eles concluíram que, pelas estimativas deles, baseadas em cálculos matemáticos e dados de sequenciamento genético de amostras ambientais, que a gente tem entre 10 a 11 e 10 a 12 espécies microbianas. Olha, 10 a 12, deixa eu ver, 1000, milhão, bilhão, são 12, são 10 trilhões de espécies bacterianas. Isso é uma quantidade absurdamente alta, né? Numa vida humana não dá para contar de 1 até 1 trilhão, para vocês terem ideia. Então é uma quantidade absurda das espécies. Dessas todas, a gente conseguiu cultivar até agora 10 a quarta. Olha, 10 a quarta são muitas e muitas e muitas vezes menos do que o total de espécies que a gente tem. Eles também falam que menos de 10 a quinta, né? Então, ó, só para vocês entenderem esses números, 10 a quarta são 10 mil, 10 a quinta são 100 mil. Menos de 10 a quinta, ou menos de 100 mil espécies dessas 1 trilhão, são representadas por sequências nos bancos de dados. Ou seja, a gente calcula quantas espécies existem, mas a gente mesmo sequenciando muitas coisas no DNA direto do ambiente, a gente só mapeou uma pequena porção de toda essa biodiversidade. Tem um projeto que chama Earth Microbiome Project, ou Projeto do Microbioma da Terra. Esse projeto, ele é um projeto que une o mundo inteiro, sequenciando amostras diversas, e eles mostram que eles já conseguiram catalogar 10 a sétima. Bem, 10 a sétima, eu estou falando de 10 milhões. 10 milhões de sequências únicas. Essas sequências, quase 30%, só foram detectadas até 2 vezes. Ou seja, são de organismos muito raros. Eu achei uma vez aqui, em outro estudo, depois de fazer muito esforço, eu consegui achar de novo. Isso nos mostra que, potencialmente, 99,999% das espécies não foram descobertas nem por métodos independentes de cultivo, tá?
Então, isso é óbvio que são predições, mas são predições embasadas em dados robustos e que mostram que a biodiversidade microbiana ela é praticamente infinita e a gente está muito longe de entender essa biodiversidade como um todo. E o que caracteriza a diversidade de uma área? Bem, a gente já falou sobre a diversidade, a abundância, a equitatividade e a riqueza, que, no fundo, dão a diversidade para a gente. Esses elementos, eles são uma parte da diversidade. Eles são o que a gente chama de alfa-diversidade. Então, alfa-diversidade são coisas como, por exemplo, o número de espécies, que é a riqueza, ou a própria diversidade, né, que pode ser calculada, por exemplo, por alguns índices, como um índice de Shannon. Esse índice vai levar em consideração a distribuição daquelas espécies, então se elas são mais equitativas ou menos, quanto que tem de cada uma. Ou, por exemplo, a gente pode olhar por um índice de dominância, que vai também entender qual é o padrão de distribuição dessas espécies dentro de uma única área, né, dentro de uma única amostra, e vai falar, olha, é maior ou menor dominância. Essas coisas, elas caracterizam para a gente aquilo que a gente chama de alfa-diversidade. Então, riqueza, abundância, dominância, a diversidade, que é a união de tudo isso daí. Né? Esse gráficozinho aqui, ele mostra, por exemplo, o número de gêneros que a gente observa conforme a gente vai sequenciando o DNA. Então ele vai mostrando aqui, ó, que a gente vai tendendo, quando está por volta aqui de 2.000 sequências, nesse ambiente, a estabilizar, ou seja, a encontrar quase todas as espécies que a gente tinha. E aquelas amostras aqui em cima, elas têm um número de gêneros superiores às amostras daqui de baixo, por exemplo, né? Então, só para a gente entender mais ou menos, tá ruinzinho meu mouse, mais ou menos como é que isso pode ser medido. Qualquer um desses valores, eles medem a nossa alfa-diversidade, que é a diversidade intrínseca de uma única amostra. Mas existe também uma outra diversidade, que é a diversidade beta, que é um pouco mais difícil de compreender, mas eu aposto que vocês vão sair dessa aula sabendo. A beta-diversidade, ela não é uma diversidade de uma amostra, mas ela é uma diversidade comparada. Ela é uma diversidade que tenta pegar dentro de uma determinada condição todas as possíveis variações que a gente tem. Então vamos pensar, por exemplo, numa sala de aula. Então, sala de aula, estamos lá, vocês todos sentadinhos. Então, vamos pensar que num curso A, sei lá, curso de engenharia, eu vou falar uma situação hipotética um pouco estereotipada aqui. Então, no curso de engenharia, ele vai ser basicamente dominado por homens mais, sei lá, mais estudiosos, mais caretas. Então, quando eu comparo uma única sala de aula, eu vou falar, ó, essa sala de aula, ela tem uma riqueza, por exemplo, de 30, uma abundância de 30 alunos, por exemplo. Riqueza 1 porque é uma única espécie, será tudo ser humano. Mas tem 30 alunos aqui e todos eles, se eu for olhar ali o tipo deles, são todos eles de um padrão X. Quando eu comparar 10 turmas de engenharia, eu vou ver que elas são muito parecidas umas com as outras, porque todo mundo é mais ou menos esse estereótipo. A maioria é homem, todo mundo mais ou menos igual, etc e tal. Então a beta-diversidade, que é o conjunto de turmas da sala de aula, do curso de engenharia, é muito parecido. Aí eu vou olhar a mesma situação no curso de, sei lá, Belas Artes. Aí eu vou olhar que lá tem uma diversidade maior de gêneros e que lá as pessoas elas se vestem de uma forma muito mais diferente e que cada turma ela tem uma característica diferente. Então quando eu comparo 2, 3, 4 ou 5 turmas, eu não consigo ver um padrão. Eu vejo que cada turma é de um jeito. Então se eu pensar na diversidade total associada às turmas de engenharia comparada com as turmas de belas artes, nessa situação hipotética que eu estou aqui desenhando, eu vou ter uma variabilidade ou uma diversidade maior, nesse caso da turma de belas artes, do que eu teria no caso da turma de engenharia.
Então, esse é um caso onde a beta-diversidade de uma situação é maior do que a outra. A beta-diversidade é a diversidade entre amostras, ou entre situações que eu estou comparando. Então, geralmente a beta-diversidade, ela é representada por coisas que mostram padrões de dispersão ou de similaridade. Então, por exemplo, tá vendo esse gráfico aqui à esquerda? Ele é o que a gente chama de heatmap, ou um mapa de calor. O que o heatmap faz? Ele tenta nos mostrar quais... Aqui tem uma lista de espécies, né? Nesse conjunto de espécies, como é cada uma dessas amostras. E aí a gente vê, por exemplo, que essas amostras aqui, ó, elas têm um aglomerado vermelho aqui, que se parece um pouco com esse daqui, e que já não tem, por exemplo, nessa região. Então, e elas se parecem muito, tá vendo? Quando eu olho todas elas, parece que tem um agrupamento desses três, parece que tem um agrupamento desses três, e já parece algo um pouco mais misturado esses outros dois aqui. Então, essas comparações entre composições de espécies e como elas se relacionam, elas são padrões de beta-diversidade. Aqui, ó, eu tenho a mesma representação. É uma representação num hiperespaço matemático, né? Então, isso daqui é uma análise multidimensional, é uma análise multivariada que a gente chama, que ele vai tentar calcular a similaridade, por exemplo, deste ponto, que seria uma amostra, perante a todos os outros pontos. Opa, então, deste para esse, desse para esse, desse para esse, desse para esse, desse para esse, e assim por diante, todos eles. Cada amostra vai ser calculada a similaridade para todos os demais. E a gente vai agrupá-los depois por ordem de similaridade. Bem, eu vejo por aqui, não é tão distante um do outro, mas a gente vê que tem uma maior similaridade desses dois aqui do que desse daqui. Uns estão agrupados embaixo, outros em cima. Isso nos leva a entender se essas comunidades elas são parecidas ou não, e se dentro de uma mesma amostra, se essa diferença ela é muito grande ou muito pequena. E o que mais importa disso é quantas dessas espécies, em cada uma dessas amostras, são espécies compartilhadas ou espécies individuais, por exemplo, que só estão presentes num lugar ou em todos. Então a beta-diversidade é mais ou menos isso, ela tenta compreender padrões de diversidade entre espécies. Esse é provavelmente o conceito mais complicado da aula de hoje. E é por isso eu preparei um pequeno exercício para a gente entender isso melhor, né? Então vamos lá. Vamos supor que eu fui lá para o meio do mato e fui primeiro na floresta X, que são essas 3 amostras aqui, e depois eu fui na floresta Y. E eu fui em 3 lugares da floresta X e em 3 lugares da floresta Y. Então os locais estão aqui em cima. E eu fui anotar quais espécies que tinham em cada um desses lugares. Eu descobri que tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies nesses lugares. No primeiro lugar da floresta X, eu achei a amostra A e a B. As espécies A e B, desculpa. No segundo lugar da floresta X, eu achei as espécies C e D. E no terceiro lugar da floresta X, eu achei as espécies E e F. Já na floresta Y, no primeiro lugar eu achei as espécies B e C, o Y eu achei B e C, e o Y3 eu achei B e C. Ou seja, eu vi que essas florestas, elas tinham mesmas espécies e que elas dividiam, por exemplo, essa amostra dividia uma espécie com a parte X1, uma espécie com a X2, por exemplo. Mesma coisa as outras. E a X3, por exemplo, ela não tinha nenhuma convergência com nenhuma dessas das amostras do Y. Então esse foi o achado do meu levantamento de espécies. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos plotar
essa diversidade? Olha, é mais ou menos assim. Eu tenho aqui as abundâncias relativas, isso aqui é um método semi-quantitativo, por exemplo, porque está em proporção. Aqui seria uma abundância absoluta, se fosse uma contagem, né? Então, eu estou falando, olha, o X1, que é esse, ele tem dominância do B e tem um pouquinho do A. O 2, ele tem um pouquinho, ele é dominado pelo C e tem um pouquinho do D. O 3, o X3, ele tem o E e o F. Opa. E os outros? Bem, os outros eles têm um pouquinho do B, alguns têm mais, outros têm menos, outros têm equilibrados, e algumas amostras do Y têm a espécie C. Tá vendo? Uns mais, outros menos, outros equilibrados. Então, esse é o meu panorama das espécies que eu tenho lá. Qual seria a alfa-diversidade dessa espécie, desse lugar, né? Então, se eu fosse calcular, por exemplo, a riqueza, poderia calcular outra coisa, mas se eu fosse calcular a riqueza, a alfa-diversidade desses lugares seria 2. Olha, duas espécies, duas espécies, duas espécies, duas espécies, duas espécies, duas espécies. Todo mundo tem a mesma alfa-diversidade medida pela riqueza. Se fosse pela dominância, já ia dar diferença, né? Que, por exemplo, olha esse cara aqui, ó. Esse cara ele tem duas espécies, mas elas são igualmente distribuídas. Então ele teria uma diversidade maior do que os outros. Teria uma equitatividade maior. Mas a gente está falando só de riqueza. Mas vamos também calcular a beta-diversidade. Pessoal, qual das áreas tem uma beta-diversidade maior? A área X ou a área Y? Qual área, no conjunto das possibilidades de espécies, é mais diversa? Bem, só de bater o olho já dá para ver, né? Porque a amostra Y, ela é muito parecida quando eu comparo os lugares um com o outro. As amostras X, elas são muito diferentes. Então, mais diverso são as amostras X. Elas têm uma maior beta-diversidade. Mas isso pode ser expresso. Como, por exemplo, isso daqui pode ser calculado a partir de uma métrica que vai calcular o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Essa métrica associada, existem várias, eu não vou entrar nesse método, ela pode ser, por exemplo, uma métrica qualitativa. O que é qualitativa? Ele só vai falar presenças e ausências, ele vai falar características de espécies. Bem, ele vai olhar aqui, por exemplo, que o X1 tem essas duas espécies, o X2 tem essas duas espécies e o X3 tem essas duas espécies. Elas são totalmente diferentes uma da outra. Não tem nenhuma espécie uma com a outra. Então a distância desse para esse vai ser igual a desse para esse, que vai ser igual a desse para esse. Ó. Não é isso? E ele vai entender também que as espécies Y, as áreas Y1, Y2 e Y3 têm exatamente as mesmas espécies. Então, se eu estou caracterizando ali presença e ausência, eu vou falar que essas três áreas aqui, elas são iguais, ó. Então, elas estão no mesmo ponto. Todas as três estão nesse único ponto. E olha que interessante. Esse único ponto, ele é muito distante do X3. Por quê? Porque o X3 não compartilha nada com elas. E elas são igualmente distantes do X2 e do X1. Por quê? Ora, porque o X2 e o X1 dividem essa espécie com elas, ó. A espécie B e C. Inclusive, por essa métrica, o X2 é mais próximo do Y1 e 2 e 3 do que ele é do próprio X1. Porque aqui eles têm algo em comum, mas aqui eles não têm. Então eu mostro graficamente os valores de similaridade entre as amostras. E se eu fizesse uma avaliação quantitativa? Bem, quantitativamente, eu ia levar em consideração também, deixa eu limpar isso daqui, erase, a quantidade, não só quem está lá, mas quanto deles está lá. E aí eu já não posso falar que os Y são todos iguais, porque eles têm quantidades diferentes, olha. E aí que interessante, ó, o Y2 ficou perto do X2. Por quê? Ó, o Y2 ele é dominado pelo C.
O X2 também é dominado pelo C, pela espécie C aqui, ó. Então eles caem juntos. O próximo, o Y3, ele fica perto do X1. Por quê? O Y3 ele é dominado pela espécie B. E o X1 ele também é dominado pela espécie B. Então eles têm fatores que trazem eles um para perto do outro. O Y tem um equilíbrio entre eles, então ele fica equidistante entre os dois. É muito comum, e eu vou mostrar nas próximas aulas, nessa e em outras aulas, a demonstração de comunidades microbianas por gráficos como este, muito mais complexos. Então, se a gente olhar naquele lá atrás, que eu tinha antes, o que eu estou mostrando aqui? Ó? Aqui eu tinha um tratamento, aqui eu tinha outro, aqui eu tinha outro. Esse é o nível de dispersão, da beta-diversidade desse tratamento e desse tratamento. E as proximidades entre eles mostram, por exemplo, que esse tratamento ele tem mais ou menos a mesma distância daqui para cá, um pouco maior para cá, um pouco maior para cá, por exemplo. Entendeu? Então, dá para entender que esse e esse são mais parecidos entre si do que são com esse. É só uma forma de entender. Existem várias outras interpretações desse processo. Então, eu acho importante que vocês entendam o que é alfa-diversidade e o que é beta-diversidade, porque isso são chaves do conhecimento microbiano. Ok? Então, a gente vê que eles têm alfa-diversidade parecida, beta-diversidade diferente, e logo eles têm o que a gente chama de estrutura de comunidade diferentes. Caio, você trouxe mais um termo agora, você trouxe o termo estrutura. Sim, diferença entre estrutura e diversidade da comunidade é o seguinte, as diversidades, né, elas estão lá, entre riqueza, abundância, equitatividade, isso daqui traz a alfa-diversidade. Quando isso tudo muda, ou entra, isso tudo que é a diversidade, invade junto com a composição, com os padrões de distribuição, aí a gente entra dentro da estrutura da comunidade. E a estrutura da comunidade, ela se dá muito por isso daqui, ó, pela composição. E ela invade, portanto, os atributos de beta-diversidade, porque todo o padrão de distribuição do que é presente e do que não é presente, o que tem de igual, o que não tem de igual, o que se reproduz ou não se reproduz, eles entram dentro dos conceitos de beta-diversidade. Agora, uma coisa muito importante que eu quero que vocês pensem é que a gente tende a falar que sempre assim, ó, mais diverso é melhor, menos diverso é pior. Em microbiologia isso nem sempre é verdade, tá? Muitas vezes uma maior diversidade está associada a um fator de estresse e um desequilíbrio, uma desbiose do que um ambiente menos diverso. E diversidade sem um contexto maior não tem muito significado. Então tem um outro artigo que eu vou deixar para vocês, para aqueles que quiserem se aprofundar, que se chama Diversidade é a questão, não é a resposta. É um artigo pequeno, publicado também numa ótima revista, no ISME, e que a autora desse paper, ela debate um pouco desses conceitos e como que a diversidade deveria apenas ser um auxiliar do entendimento do porquê que ela mudou e não a resposta de uma pergunta, porque ela por si só não diz nada para a gente. Bem, passando para a parte mais final da aula. A gente vai usar esses contextos ou esses conceitos que a gente aprendeu para entender um pouco sobre ocupação microbiana. Tem uma máxima na ecologia microbiana que fala assim, ó, tudo está em todo lugar, mas o ambiente seleciona. Eu particularmente gosto muito dessa afirmação, ela foi feita por Lawrence Basbecking há muitos anos atrás, ele é praticamente o pai da ecologia microbiana. E ela quer dizer o seguinte, que para organismos da dimensão das bactérias, que praticamente não tem limitação de dispersão ao longo de um processo histórico, evolutivo, você pode encontrar qualquer bactéria em qualquer lugar. E isso já foi provado, né? Eu vou mostrar isso para vocês na aula de solos. E aí o que vai selecionar qual bactéria ocorre ou não em um determinado lugar é o ambiente.
Ah, Caio, isso não é assim para tudo? Não, não é. Por exemplo, você não acha elefante no Brasil. Não importa que a savana africana seja praticamente idêntica ao cerrado brasileiro em muitos casos. Porque quando houve a separação dos continentes, o elefante não estava no Brasil e ele não consegue migrar de um lugar para o outro, não sem a gente trazer ele para cá. Então, naturalmente, você nunca vai encontrar um elefante no Brasil, mas você vai encontrar qualquer bactéria que esteja no Brasil ou algo muito relacionado a ela em qualquer outro lugar do planeta. É isso que diz esta afirmação, desde que o microambiente selecione. Bem, mas a gente precisa entender, quando a gente fala que o ambiente seleciona, a gente tem que falar isso dentro de um contexto microbiano. E aí, por exemplo, para uma bactéria, 3 micrômetros, aliás, para uma bactéria de 3 micrômetros, que é um tamanho relativamente grande, se é uma bactéria grande até, o espaço de 3 milímetros é o equivalente a uma distância de 2 quilômetros para a gente. Ou seja, o que é 3 milímetros? É isso daqui, ó. Então, isso daqui, para uma bactéria, tem uma equivalência do que para a gente seriam 2 quilômetros. Em 2 quilômetros pode haver uma quantidade variável de condições ambientais para a gente. A gente pode achar um lugar com sombra, um lugar com sol, um lugar úmido, um lugar seco. Muita coisa daqui até 2 quilômetros a gente pode achar. Posso estar no mar, aqui na Baía de Guanabara, qualquer coisa. Para a bactéria é a mesma coisa. Você vai ter que ir para a microescala dela e entender o que é relevante em termos de característica em microescala para a determinação do que ocorre numa bactéria. Bem, a resposta é óbvia, né? São fatores físicos, químicos e biológicos. Era para eu ter escondido tudo aqui, mas não deu certo. Fatores físicos. Temperatura, incidência de luz, por fatores óbvios. E tem uma coisa interessante, que é a matriz física. Se a gente fala de um ambiente líquido, né, um fluido, ele tem uma variabilidade física muito menor do que um ambiente sólido. Porque o substrato e os micro-organismos têm uma dificuldade maior de dispersar. Então, isso é uma coisa muito importante. E, obviamente, que os atributos químicos que estão presentes. Então, salinidade, pH, substrato, oxigênio, potencial redox e, não menos importante, a presença de outras espécies. Uma espécie modula, muitas vezes, o funcionamento de outras, tá? Isso é bastante conhecido hoje em dia. Hoje em dia tem um tipo de análise que a gente tem desenvolvido, que se chama análise de redes microbianas, onde mostra assim, quais espécies são codependentes de quais espécies. E às vezes o que modula uma espécie é mais outra do que, eventualmente, um fator físico-químico qualquer. O conjunto dessas condições promove um lugar mais ou menos seletivo. Então, por exemplo, pobreza de substrato, temperaturas extremas, pHs extremos, matrizes físicas secas, ausência de oxigênio, ausência de luz, produção primária baixa, alta salinidade. Isso tudo torna um ambiente muito seletivo. Poucos organismos são capazes de se adaptar a isso daí. Ele precisa ter muita especiação, ele precisa ter sofrido muitas alterações para ele ser capaz de viver lá. Em compensação, um ambiente onde tem variedade de substratos, uma temperatura amena, um pH próximo da neutralidade, matrizes físicas variáveis, presenças e ausências de oxigênio, né, presenças e ausências de luz, enfim, tudo isso, uma alta produtividade primária, ele vai abrigar um ambiente menos seletivo que vai permitir uma maior riqueza e diversidade de espécies. Tem um artigo que é um pouco difícil de entender, eu vou colocar ele lá. Ele é um artigo publicado na Nature. Ele foi publicado recentemente, eu acho que foi publicado em 2018 esse artigo. E eles pegaram 23.228 amostras de vários tipos de ambientes e coisas associadas a animais ou não, sequenciaram e foram entender o que regia os padrões de distribuição microbiana. É um artigo lindo, é muito difícil de entender. Se quiserem, um dia a gente marca uma reunião só para falar desse artigo. E ele traz uma figura que eu falo que essa figura, ela resume a distribuição de ecologia microbiana.
E eu vou passo a passo com ela para fazer vocês entenderem um pouquinho o que a gente está vendo. Bem, primeiro vamos olhar esse gráfico aqui em cima. Deixa eu botar aqui minha canetinha. O que ele está mostrando? Ele está mostrando aqui, ó, quantidades de tags sequenciadas, né? O que seria isso? Seria uma quantidade de tipos de sequências únicas, né? Considerando aqui que uma sequência única ia ser um tipo de micro-organismo, né? Uma abordagem mais ou menos assim. E ele está usando isso daqui como um indicativo de riqueza. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele está saindo de 5 para 500, na verdade, né? Para 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 até 3.000. E essas barrinhas aqui, ó, elas mostram a quantidade que tinha em cada um desses ambientes. Caio, como eu entendo essas barrinhas? Vocês entendem ela mais ou menos assim, ó. Essa parte do meio, que todas elas têm um risco no meio, tá vendo? É o que a gente chama de mediana. É assim, ó, metade das amostras avaliadas estão para baixo, metade estão para cima. Esse daqui seria o intervalo superior, onde daqui para cá 75% das amostras estão, daqui até aqui 25% das amostras estão, e aqui pode ser um intervalo menor de 5% maior ou 5% maior, o mínimo e máximo. Como ele tem pontinhos para cima, devem ser os pontinhos para cima, o maior 5%. Caio, me ajuda a interpretar isso direito? Pensa assim, ó, isso daqui, ó, esse formato está contendo a maior parte das observações daquelas amostras. Isso chama um box plot, a gente entende assim. Então esse quadrado, ele sumariza a maior parte dos valores encontrados. E aí o que ele vê? Que a maioria dessas amostras aqui, ó, dessas aqui, tem uma riqueza baixa. Ele até traceja uma linha amarela bem aqui, ó, que é a média deles. E o que essas amostras aqui têm em comum? Eles são amostras associadas a algum hospedeiro. Então, olha, corpo de animal, corpo de planta, secreção de animais, superfície de plantas, gut, ou intestino proximal dos animais, intestino distal dos animais, surface, superfície dos animais. Todas essas amostras que eles sequenciaram tinham uma baixa riqueza, ou seja, tinham uma baixa quantidade de espécies diferentes, né? A gente não está falando de abundância, a gente está falando de riqueza. Tinha uma exceção. Qual era a exceção? A exceção era solo risosférico. Bem, a gente vai entender solo risosférico na próxima aula, mas eu particularmente não acho que solo risosférico é tão associado assim a um hospedeiro. Então, por isso que ele sai um pouco desse padrão. E aí eles foram avaliar também a riqueza de organismos livres, de vida livre. E aí tinha aqui, ó, água, aerosol, lugares hipersalinos, superfícies não salinas, superfícies, meio genérico isso, né? E aí ele entra em alguns lugares bem mais com bem mais observações, como aqui, ó, água não salina, sedimento salino, sedimento não salino e sedimento salino, solo não salino e sedimento salino. O que é sedimento? É o fundo de lagos, fundo de mares, que ele observou que, em geral, todos esses ambientes aqui apresentam uma riqueza maior, principalmente solos, sejam eles sedimentares ou solos normais. Eles apresentam quantidades de espécies muito grandes. A gente vai entender isso quando a gente falar mais de microbiologia de solo. Então ele falou, é possível dividir o mundo a partir da riqueza entre organismos associados a hospedeiros e organismos de vida livre. E mais, lembra daqueles pontinhos que a gente acabou de ver lá? Aqui, que a gente viu quando a gente estava falando de beta-diversidade? Muito bem, e a gente falou que a proximidade dos pontinhos, eles equivaliam à estrutura, à composição e etc e tal. Aqui é cada uma das 20 e tantas mil amostras combinadas com
e coloridas de acordo com a sua similaridade. Olha que interessante, vocês percebem que tem um grupo aqui, ó, associado, um grupo bem azul claro, que seria esse aqui, ó, que seria de ambientes não salinos. Existe um grupo grande associados a animais, todas essas amostras aqui são associadas a animais. Existe um grupo associados a plantas, esses daqui eles estão divididos nessas partes aqui, ó, principalmente. E existe uma parte das amostras associadas a material salino. Então ele fala, olha, a gente não só divide a biodiversidade microbiana entre associados ao hospedeiro e de vida livre, mas entre mundos salinos e não salinos, e dentro disso, aquilo que é associado a plantas e animais. É óbvio que em associado a plantas e animais, ele é um objeto não salino também, né? E quando a gente vai para mais para frente, e aqui essas outras figuras aqui elas vão mostrando isso daqui, quando a gente vai olhar para cada tipo de animal, cada tipo de superfície, a gente vê que sempre há, um agrupamento de cores. Então olha como o grupo azul, ele se agrupa todo mundo parecido aqui, esse grupo de verde, ele se agrupa aqui, esse grupo de laranja, ele se agrupa aqui, esse grupo de amarelos com marrom se agrupam aqui. Cada uma dessas coisas mostra que a origem do tipo, né, a origem do material, ele é o predominante na determinação da beta-diversidade ou da estrutura da comunidade ou da composição dessa comunidade de cada um dos ambientes. Caio, qual é a diferença do quadrinho da esquerda para o da direita? Na verdade é como se fosse uma figura tridimensional, tá? Só para vocês saberem. Então primeiro eu olho eles assim, eixo 1 e 2, e depois eu olho eles assim, ó, o 2 e o 3, tá bom? Então é isso, ele está olhando assim, depois ele está olhando assim. E a distribuição disso num hiperespaço. Eu sei que é difícil vocês entenderem, mas o que eu quero que vocês entendam é que existem agrupamentos específicos quando a gente compreende a composição dessas comunidades, e esses agrupamentos eles determinam aquilo que modula as comunidades. E a gente vê que os maiores fatores de agrupamento são esses: associações a hospedeiros e presenças ou ausências de sal, salinos ou não salinos. Por fim, esse artigo mostra que a maioria das nossas amostras, a maioria os padrões de riqueza, das amostras, eles seguem uma curva de acordo com o pH e a temperatura. Então, olha só, como em pHs extremos, né, aqui abaixo de 4, essa curva cai, ela vai subindo, ela atinge um pico próximo de 7 e vai reduzindo ao redor dos pHs mais altos. Então aqui, ó, a gente tem a maior parte da riqueza. Um ambiente neutro, ele possui a maior riqueza de espécies microbianas. A mesma coisa acontece com a temperatura. Ele tem aqui, ó, aproximadamente por volta de 10 graus, o máximo da riqueza. Ambientes mais extremos, como por exemplo, acima de 30 graus Celsius, apresentam menor riqueza, assim como ambientes abaixo aqui de 0 graus apresentam menor riqueza, comparados àqueles com temperaturas próximas de 10 graus. A conclusão deles está aqui. Eu acho importante vocês depois tentarem olhar esse artigo. Ele realmente é um artigo complexo, mas ele é muito lindo, ele é muito bonito. E aí, independente dessas distribuições ou desses fatores de modulação, é importante a gente entender como que essas comunidades microbianas elas se caracterizam. Bem, elas se caracterizam dessa forma. Esse gráfico eu apresentei já na última aula para vocês. Eles se caracterizam por comunidades com muitos indivíduos, mas que são dominados por poucos grupos. Olha só, eu tenho aqui isso aqui são gêneros, né? Então eu tenho aqui, sei lá, por volta de 30 gêneros que fazem a maior parte da comunidade. Eles estão aqui, ó. E depois eu tenho cerca de 300 gêneros que, na verdade, estão todos abaixo
de 0,5% da comunidade, ou seja, são indivíduos raros. Então, a comunidade microbiana como um todo, ela se estrutura sempre, alguns mais, outros menos, mas sempre, em enormes populações, então, números de indivíduos enormes, são comunidades com números de indivíduos muito grandes, abundâncias grandes, mas com elevada dominância. Poucos organismos apresentam uma distribuição cosmopolita, ou seja, você vai encontrar ele em várias amostras diferentes daquele ambiente. Sei lá, eu vou para uma lagoa, eu vou olhar várias amostras da lagoa, e naquela lagoa eu vou ter poucos organismos distribuídos em todos os pontos. Mas esses poucos organismos que estão distribuídos em poucos pontos, eles vão ser a maior parte da comunidade. Eles vão representar, por exemplo, 80% de todos os micro-organismos, tá? E aí a grande diversidade, ela é composta pelos organismos raros, é o que a gente chama de grande cauda. A grande cauda da comunidade microbiana é isso, ó. Muitos organismos, eles estão presentes de forma rara na comunidade. Por isso que é uma das coisas difíceis de cultivar também, viu? E aí eu pergunto para vocês, qual é a importância, né, em termos de processos biogeoquímicos ou de transformações ambientais dos organismos raros? Qual a importância deles? Vocês acham que eles são importantes? Bem, para que eles servem? Qual é a função desses caras? Eles têm função? Pô, se eles são 0,0000001% da comunidade, aquele cara é importante? Bem, a resposta é sim e não. Mas por que sim ou não, pessoal? Vamos pensar comigo. Processos de ciclagem de nutrientes, como por exemplo, ciclagem de carbono, são processos muito genéricos e feitos em grande quantidade por praticamente todo mundo. Todo mundo cicla carbono praticamente, todo mundo se alimenta de carbono. E dessa forma, os organismos raros eles têm uma porcentagem de responsabilidade muito pequena. Por quê? Porque quando a gente tem muitos organismos abundantes que fazem esse processo, a gente não precisa dos organismos raros. Mas existem alguns processos específicos do meio ambiente que são processos feitos por organismos já de uma abundância naturalmente baixa, né? Por exemplo, o processo mesmo de nitrificação, denitrificação, muitas vezes um processo de metanotrofia, de metanogênese. Normalmente esses organismos eles vão ser organismos raros na maioria dos ambientes, com exceções, claro. Agora, não só por conta de processos metabólicos mais específicos, mas os organismos raros eles são importantes fontes de reservatório genético. Caio, o que você está dizendo? Olha só, quando eu tenho um organismo raro, ele pode eventualmente se tornar um organismo abundante quando as condições mudam. E isso é um processo que a gente chama de redundância metabólica. Olha só o que isso daqui está mostrando. Ó. Esse gráfico, muito legal, ele mostra uma variação nesse sentido de riqueza de espécies. Ou seja, conforme eu ando nesse sentido, eu tenho mais espécies diferentes. E conforme eu ando nesse sentido, eu tenho funções do ecossistema. O que ele está dizendo? Olha, se eu tiver um número pequeno de espécies, eu tenho um número pequeno de funções sendo estabelecidas, porque faltam espécies para executar mais funções. Conforme eu aumento um pouco mais o meu número de espécies, eu aumento também o meu número de funções. Porque chegaram indivíduos que sabem fazer coisas que os outros não faziam. Isso vai acontecendo, mas vai chegando um ponto que eu vou aumentando aqui, ó. E olha o que acontece. Eu aumento uma proporção maior desse lado aqui do que eu aumento desse lado aqui, ó. Né? Ou seja, essa altura aqui, ó. Aqui é pequena, aqui é grande. Por quê? Significa que eu coloco mais espécies do que eu adiciono funções novas. E esse processo ele vai ficando mais intenso. Olha aqui, ó. Adicionei mais funções e consegui mais espécies e diminui
aumentei quase nada as funções. Por quê? Porque eu estou colocando caras novos que fazem coisas que outros caras já faziam. Então, esses micro-organismos, eles não trazem uma nova função metabólica. Eles fazem uma função que já havia sido representada. Então, a gente entra num processo de redundância. Ou seja, a função é redundante quando ela é sendo performada por mais de um organismo diferente. Quando a gente chega num processo onde vou limpar aqui agora, onde você passa a aumentar bastante as espécies, mas você não aumenta as funções, você começa a entrar num processo de maior estabilidade. Porque a partir daqui, ó, essa redundância funcional ela ficou muito grande. Ou seja, eu só vou adicionando gente, então eu vou ganhando mais espécies, vou chegar nessa espécie, nesse número de espécies aqui, ó, o meu nível de redundância, ó. Tudo isso daqui é redundante, ó. Tudo isso daqui é redundante. E aí, o que eu ganho com a redundância? Eu ganho estabilidade. Por que eu ganho estabilidade? Porque se um indivíduo, quando eu falo indivíduo, é uma população. Quando uma população, por qualquer variação do ambiente, for dizimada, outras populações que fazem a mesma função vão manter o ecossistema funcionando. E aí, aquele ecossistema ele é estável. A grande riqueza me leva a uma estabilidade do sistema pelo mecanismo de redundância funcional. Muito legal isso daí, não é? Eu quero só fechar com um último conceito. Tem um artigo muito bom que ele pergunta por que alguns micro-organismos são mais cosmopolitas do que outros. Cosmopolita significa presentes em mais lugares diferentes. Bem, esse artigo ele sequenciou muitas amostras de muitos ambientes diferentes. Na verdade, são todos ambientes dentro do Central Park. Mas se você pensar dentro de uma escala microbiana, eles são ambientes muito diferentes. E ele estudou os micro-organismos que tinham lá, ele estudou as características do ambiente e ele determinou o parentesco desses ambientes, dos organismos entre si. E ele avaliou, dentro de todas as coisas, que alguns grupos microbianos eles suportavam mais condições ambientais do que outros, e esses daí eles tinham uma distribuição mais cosmopolita, ou seja, a chave da distribuição é adaptação. Organismos que são restritos a condições muito específicas, eles eram mais endêmicos, eles eram exclusivos de um determinado lugar. E o que trazia isso, né? Eles mostravam que dentro de todas as características que eles avaliavam, o tamanho do genoma era aquilo que tinha uma tendência de correlação maior, então a gente vê aqui uma tendência de correlação maior com o número de lugares que eles ocupavam. E aí, mesma coisa, o número de proteínas, de domínios de proteínas diferentes, tem uma tendência. Conforme eu aumento elas, eu aumento os lugares que eu posso ocupar. Então ela faz essa curva aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Portanto, tamanho de genoma e variabilidade de proteínas presentes ou codificadas por esse genoma são a chave da plasticidade metabólica que os micro-organismos precisam para ocupar um maior número de lugares. Bem, essa é o conteúdo da aula de hoje. A gente volta na próxima aula para falar de mais ecologia voltada para a parte de solos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.